Bons dias! Tudo bem? Você sabe o que é coeficiente de dilatação aparente? Você conhece como que a física explica a dilatação dos líquidos? Então, permaneça no vídeo que logo daqui a pouco vou lhe explicar esse assunto. Saudações, meu querido, minha querida! Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Física Toda Hora. Estamos aí mais um momento juntos para este momento de aprendizado. No mais, você já ouviu falar na dilatação dos líquidos? Pois bem, antes disso, você já se inscreveu aí no canal? Se inscreva, compartilhe o vídeo com seus colegas e vamos ao nosso assunto. Vamos falar então da dilatação de líquidos. E para tratar disso, é melhor que a gente perceba o que está acontecendo em um recipiente. Vamos considerar esse becker, esse recipiente ou frasco, para fazermos o estudo da dilatação aparente. Observe que vamos colocar neste recipiente um líquido. Esse líquido pode ser água, que você retira aí da torneira a aproximadamente 20 graus Celsius, 25, 30 graus Celsius no início, sem problema algum. Observe que esse recipiente precisa estar completamente cheio pelo líquido, tá certo? Isso faz com que o volume inicial do recipiente seja igual ao volume inicial do líquido. Outro aspecto, vamos agora aquecer esse conjunto. Ao aquecer, qual desses corpos primeiro se aquece? Qual deles sofre primeiro variação de temperatura? Muito bem, para quem respondeu que é o frasco, o recipiente. Ele recebe calor primeiro e então ele sofre os efeitos de receber essa energia. Vamos considerar que todo o recipiente se aqueça por igual. E aí o que ocorre? Ele dilata um pouquinho antes do líquido dilatar. E vamos considerar então a figura desta forma, em que o recipiente já se encontra dilatado. E, claro que na prática isso aqui não acontece, do líquido ficar paradinho no seu volume sem encostar nas laterais do recipiente. Apenas para ilustrar para você que o frasco dilata um pouquinho antes do líquido dilatar. E nesse aspecto, quando o frasco dilata, o que ocorre com o líquido? Ele vai reduzir o nível aqui no recipiente. Por quê? Pois veja que essa parte lateral que o recipiente aumenta, o líquido vai preencher. Com isso, o nível do líquido abaixa logo no início da dilatação do recipiente. Na sequência, o líquido também recebe calor pelo contato com o recipiente e, com isso, ele agora dilata junto com o recipiente. E ao dilatar junto com o recipiente, o líquido vai preenchendo todo aquele espaço que o recipiente havia dilatado. Chega a um ponto que a dilatação que ocorre com o líquido, que aqui nós vamos chamar de dilatação volumétrica do líquido, ela é igual até a este momento à dilatação que aconteceu com o recipiente. Até esse ponto. No entanto, os líquidos dilatam mais do que os recipientes. Um fato é, caso o líquido tenha um coeficiente de dilatação igual ao coeficiente de dilatação do recipiente, então, se ambos sofrerem a mesma variação de temperatura, eles vão ter a mesma dilatação, tá certo? No entanto, os líquidos dilatam mais do que os recipientes, do que os frascos. Isso faz com que uma parte do líquido comece a transbordar. E aqui vamos acomodar o líquido que entorna, que vaza, neste outro recipiente.
quero destacar o seguinte: por que que isso ocorre? Porque o líquido dilata mais do que o recipiente que o contém. Então, uma parte sai. Nesse aspecto, como que fica escrito a dilatação do líquido? A dilatação do líquido, então, ela é igual à dilatação que ocorre com o recipiente, como mostramos, mais essa quantidade do líquido que transborda. Essa quantidade que transborda a gente chama de dilatação aparente. Tá certo? Cuidado com esse nome. Algum aluno ou você pode estar pensando: a dilatação aparente, então, é sempre aquilo que entorna? Sim, desde que o recipiente esteja no início completamente cheio pelo líquido. Então, como o líquido dilata mais, vai coincidir com o que transborda. Isto é, o volume de líquido que transborda aqui, ó, este volume coincide com a dilatação aparente. Você pode até escrever: esse volume que transbordou coincide com a própria dilatação aparente, quando entorna. Tá certo? No entanto, se o recipiente não estivesse completamente cheio, fosse apenas até a metade com o líquido, mesmo assim teria dilatação aparente, pois a região que se encontra o líquido, o recipiente que contém o líquido, esse volume inicial de líquido e o volume inicial do recipiente igual ao do líquido, ao dilatar, o líquido dilata mais do que esse volume do recipiente. Então, sempre vai haver a dilatação aparente. Então, o que é essa dilatação aparente? Destaco isso para você, preste bastante atenção. A dilatação aparente é aquele volume de líquido que dilata, é aquele volume a mais que o líquido dilata, além da dilatação do recipiente. Esse a mais que o líquido faz, chamamos de dilatação aparente. Cuidado, hein? Bom, outro aspecto importante é se nós considerarmos o seguinte: vimos no estudo de dilatação de sólidos que a dilatação volumétrica pode ser escrita como coeficiente de dilatação vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura. Repetindo, esse coeficiente gama é o coeficiente de dilatação volumétrica, que é do recipiente e do líquido, nesse caso. Tá certo? Então, ó, o gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. Se considerarmos esta definição para dilatação volumétrica, vamos agora substituir cada uma dessas dilatações nessa expressão. Isto é, vamos escrever aqui, ó, que o coeficiente de dilatação do líquido vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura, essa parte que eu acabei de escrever, ela é exatamente essa parte aqui, ó. Tá certo? Então, isso é igual ao coeficiente de dilatação do recipiente, coeficiente volumétrico. Cuidado, esse gama do recipiente, vamos lembrar, o coeficiente de dilatação do recipiente, ele é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Se lembra do vídeo sobre dilatação linear? Pois bem, esse coeficiente é do material do recipiente, ó. Então, gama do recipiente, volume inicial do recipiente, vezes a variação de temperatura que o sistema sofre, mais o coeficiente de dilatação aparente, vezes o volume inicial, vezes também a variação de temperatura. Observe que esta parte
que é a dilatação do recipiente, está escrito por essa parte aqui, e, consequentemente, a aparente por essa outra. Todas podem ser igualadas. Observe ainda que existe aqui uma parte igual em todos os termos desta expressão. Volume inicial vezes variação de temperatura. Volume inicial vezes variação de temperatura. Vamos então fazer o seguinte procedimento. Vamos dividir toda a equação por volume inicial vezes variação de temperatura. Tá certo? Ao fazer essa divisão, o que vai acontecer com esses termos? Volume inicial vezes variação de temperatura vão ser simplificados ao fazer a divisão por esse termo. E então, o que vai sobrar da expressão? Vai sobrar que o coeficiente de dilatação do líquido é igual ao coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente mais o coeficiente de dilatação volumétrico aparente. Gente, isso é muito importante, meu caro. Muito importante que no estudo da dilatação você tem que cuidar, então, de dois conceitos principais. A expressão que mostra como que ocorre a dilatação de um líquido, também chamada de dilatação real, que é igual à dilatação do recipiente ou frasco, mais a dilatação aparente, certo? Esta expressão e a relação entre os coeficientes. Isso é muito importante você lembrar no estudo e na resolução de questões sobre dilatação de líquidos. Outro aspecto que vou destacar é que o coeficiente de dilatação do recipiente é 3 vezes o coeficiente linear. Compreendido? Espero que você tenha compreendido um pouco mais dessa física e que já esteja compartilhando esse vídeo com um colega. Se inscreva aí no canal e se tiver dúvida ou comentários, vai na parte de comentários do vídeo. Vai ser um grande prazer, uma grande satisfação poder lhe responder. No mais, bons estudos, aquele abraço e até o próximo vídeo.